Mariana, as investigações da Polícia Federal sobre o golpe mostram que cada vez mais parte das redes sociais e as ações de militares das forças especiais estavam totalmente ligadas? Acho que sim, a gente tem evoluído nisso, né? De conseguir entender como que não é um acaso, né? Não é uma coisa que aconteceu de maneira espontânea, como se disse, uma certa, né? Enfim, algumas convergências políticas ao acaso, mas é uma coisa pensada. Mas eu acho que no caso de hoje também é interessante porque aparece também algumas nuances em relação a todo mundo que participa do grande campo do bolsonarismo e como é que isso vai ser, como eles vão se manifestando em relação ao golpe. Porque é importante a gente ter uma ideia de que não é todo mundo que apoiou o Bolsonaro, que estava no campo político, que necessariamente entra na categoria do autoritarismo e do antidemocrático, né? Então, isso é importante para os próximos passos que a gente vai ter, porque contra aqueles que têm uma questão antidemocrática, a gente tem que ser muito duro e as investigações têm que ir até o final. O que não quer dizer que, do ponto de vista político, ainda não tem um grande debate a ser feito no Brasil sobre os caminhos aí do nosso projeto, enfim, de país. E Sakamoto, quais podem ser as cenas dos próximos capítulos com o ex-presidente Jair Bolsonaro no centro da tentativa de golpe? Bem, primeiro que a narrativa do presidente Jair Bolsonaro de que não tinha absolutamente nada a ver com a história vai caindo por terra. Até porque os dois principais depoimentos de todos aqueles que foram liberados hoje são de duas pessoas que não são investigadas pelo caso, que é o antigo comandante do Exército, Freire Gomes, general Freire Gomes, e o antigo comandante da Força Aérea, Batista Júnior. Eles não podem ser acusados de serem esquerdopatas comunistas que comem criancinhas e estão lutando para botar o comunismo no Brasil. Não, eles eram inclusive aliados do presidente Jair Bolsonaro, foram escolhidos por eles. E eles deixaram claro algumas coisas bem graves. Primeiro, eles deixaram claro que um golpe de Estado quase aconteceu de fato no Brasil. Se o Exército tivesse pulado na intentona bolsonarista, neste exato momento a gente estaria falando do exílio. Segundo, né, que ele fala que a Marinha, o comandante da Marinha, realmente topou participar do golpe. E isso é bastante preocupante. Terceiro, que realmente havia um decreto golpista, uma minuta golpista, em que previa melar a eleição e prender Alexandre de Moraes, presidente do TSE, né? Então, ou seja, é muito grave o que eles trouxeram, colocando, confirmando, botando em prática, e isso, de certa forma, asfalta o caminho para a prisão de Jair Bolsonaro. É claro, não agora, tem todo um processo, mas vai ficar muito difícil para Jair Bolsonaro, ao final de todo esse processo de condenação, não ter uma pena a cumprir. E sobre a postura do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, Sakamoto, já era esperada essa postura? Não, né, cara? E essa pergunta é excelente, né? Eu tinha até me debruçado sobre o depoimento do presidente Valdemar Costa Neto. Primeiro, antes de mais nada, vocês lembram desse nome? Esse nome não é de agora, esse nome ele perpassa todos os governos. Estava lá no Mensalão, na época dos governos do PT, estava agora nos escândalos da época do Bolsonaro. O Valdemar Costa Neto é eterno, está em todos os escândalos desde sempre. O que aconteceu é que o depoimento dele na Polícia Federal, ele fez uma coisa que o Bolsonaro sempre faz com os aliados, que é o quê? Abandonar no meio do caminho. Toda vez que o Bolsonaro é acusado de alguma coisa, o que ele faz? Ele entrega, terceiriza. Não, isso é outra pessoa, foi outra pessoa, a culpa é de terceiro. O Valdemar fez isso com o Bolsonaro. Então, o que acontece? O pessoal perguntou, olha, essa ação que vocês moveram no TSE, dizendo que as urnas eletrônicas estavam todas fraudadas e era para cancelar as urnas, uma ação absurda, né, baseada num relatório de uma organização que é um relatório mentiroso. E aí ele responde o quê? Basicamente, ele fala assim, não, mas a ideia foi o Bolsonaro que pressionou para a gente mover a ação e deputados do PL. E ele vai colocando em vários pontos da fala dele a responsabilidade do Bolsonaro. E isso é interessante, porque é o seguinte, o Valdemar, ele é um sobrevivente. Ele hoje está à frente do principal partido político do Congresso Nacional, né, que saiu das eleições muito grande, com muito fundo eleitoral, com muito dinheiro. E o que ele está fazendo neste exato momento é garantir a sua sobrevivência, mesmo que todos à sua volta caiam.